Boa tarde, pessoal do canal Café e Motivação com Mateus, tudo bem com vocês? Como é que tem passado os dias? Tudo na graça de Deus, tudo na paz, na tranquilidade. Por mais que tenhamos enfrentado lutas, derrotas muitas das vezes, mas nunca somos abatidos, porque aquele que nos guarda não dorme nem tosqueneja e ele estará sempre do nosso lado para nos dar a vitória. Mais uma vez, voltando aqui com um vídeo, muito empolgado com o conteúdo, porque agora Deus colocou no meu coração de estarmos fazendo aí uma leitura mais sistemática dos versículos e estar apresentando para vocês depois de certa forma, um estudo, mostrando dados daquela época, como que eram as figuras de linguagem utilizadas nos Salmos, e nos determinados livros da Bíblia que tiverem alguma metáfora, e para que a gente possa estar crescendo em estatura, graça e sabedoria ainda. Por quê? Porque tudo que a gente lê na Bíblia, como eu disse em vídeos anteriores, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então a palavra de Deus ela nos traz muitos ensinamentos, mas o que a gente tem que fazer? A gente não basta ler a palavra e simplesmente fechar a Bíblia. Como mesmo o Senhor Deus nos diz, nós devemos meditar nessa palavra de dia e de noite. E meditar é muito mais que ler. Meditar é estudar, meditar é destrinchar, meditar é estar buscando a cada dia a interpretação correta das coisas para que mediante essa interpretação correta a gente venha crescer e venha aplicar essa palavra na nossa vida. A partir do momento que aplicamos ela na nossa vida, vemos que as coisas começam a mudar para melhor e Deus começa a se posicionar a nosso favor, certo? A palavra que venho trazer hoje de todo o coração que Deus colocou para ministrar a vocês é o Salmo 23. E para estar meditando nessa palavra, lendo e depois fazendo as reflexões necessárias, eu estou trazendo aqui o meu cafezinho para conversar sobre esse tema grandioso e abençoado com vocês na tarde deste domingo. E de certa forma que a gente possa a cada dia ouvir esses vídeos, mas não ouvir simplesmente por sermos ouvintes esquecidos, mas que a gente venha praticar a palavra nele ministrada, para que a gente possa ver realmente Deus se posicionando a nosso favor e a gente crescendo nas vitórias, crescendo a cada dia, dia após dia, e prosseguindo naquele caminho que eu sempre digo que é o caminho estreito, o caminho difícil de ser trilhado, mas o caminho que leva para a vida eterna com glória nos céus, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Salmo é o 23 e o título desse Salmo é a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. Então o salmista que escreveu esse salmo foi Davi. Davi, para quem não sabe, foi rei de Israel, pai de Salomão. E Davi teve grandes triunfos na sua vida, grandes batalhas, porém grandes vitórias. E Deus, de certa forma, nomeou a Davi como um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Davi tinha erros, tinha pecados, cometia erros como nós cometemos. Cometia, só que Davi sabia se apresentar perante a presença de Deus. Ele se apresentava a Deus com o coração quebrantado e contrito, e a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então Davi, por mais que ele tivesse erros, por mais que ele tivesse fracassos pessoais, caindo em sua natureza carnal, ele se apresentava a Deus com um quebrantamento de alma, e isso tocava o coração de Deus a favor dele, e Deus perdoava os seus pecados e o fazia prosperar mais e mais, certo? Porque tem certos títulos da palavra também que dizem o seguinte: e Davi ia a cada dia prosperando e crescendo. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Então vamos ler a palavra sem mais delongas. Felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. Salmo 23. Quem quiser acompanhar comigo na Bíblia Sagrada. Velho Testamento, livro de Salmos, capítulo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, o que a gente pode ver? Inicialmente, o Senhor ser o seu pastor. Davi, para quem não sabe, quando ele era mais novo, antes de ser rei de Israel, antes de ser ungido por Samuel, ele era pastor de ovelhas. E o que vem a ser a função de um pastor de ovelhas? A função de um pastor de ovelhas é cuidar das ovelhas, é orientar as ovelhas, é a cada dia guiar as ovelhas pelo caminho correto, protegê-las do ataque do inimigo e a cada dia levá-las ao destino final da melhor forma possível, levar o rebanho por completo. E o interessante é que Davi compara o Senhor como sendo o nosso pastor e nós, metaforicamente, como sendo ovelhas do rebanho do Senhor. E isso, o que ele quer dizer com isso? Que Deus, por ser o nosso pastor, significa que ele está sempre presente, protegendo e guiando o seu povo, como um pastor faz com o seu rebanho. E além disso, ele interpreta através disso que Deus é muito próximo de nós, porque não tem como um pastor guiar o seu rebanho à distância, ele precisa estar próximo do rebanho, oferecendo ali as coordenadas para que o seu rebanho seja guiado e conduzido da melhor forma. Então, além do Senhor estar guiando e protegendo o seu povo, ele nos passa a ideia de que o Senhor está bem próximo de nós. Por esse motivo, nós temos livre acesso a ele à medida que, e a partir do momento que o véu do templo foi rasgado, nós não precisamos de intermediadores entre nós e Deus. Nós podemos nos relacionar diretamente com ele através da oração. Lembrando também que ele comparando o Senhor como um pastor, ele traz a ideia de que o Senhor é uma fonte de provisão e segurança do seu rebanho. Então, todas essas características ele traz para nós como trazendo a ideia de que o Senhor é o nosso pastor. Isso, nesse primeiro versículo, já tem como a gente extrair diversas certezas acerca de Deus, que ele está sempre protegendo e guiando a gente, está próximo de nós e, acima de tudo, ele é uma fonte de provisão e de segurança. Ou seja, se você está aflito, se você está desesperado, se tem alguma situação que para você parece impossível, recorre a Deus, que ele é o seu pastor. E ele conclui o primeiro versículo como: ele sendo o seu pastor, nada ele vai deixar faltar. Portanto, o que você pedir com fé e crendo que o Senhor pode fazer por você, será feito, porque a tua fé vai determinar isso. Combinado? No versículo 2, deitar-me faz em pastos verdejantes, verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso faz nos lembrar também que um pastor, pelo bem e pelo bem-estar do seu rebanho, ele leva para pastos verdejantes. Por quê? Porque ele vai saber que o rebanho vai ficar bem e vai ficar saudável, porque pastos verdejantes são locais em que há uma fonte rica de alimentação nutritiva e saborosa para o rebanho, além de águas tranquilas, porque se uma ovelha descer do rebanho para beber água, não corre o risco da correnteza levá-la embora. Então, isso entra nos parâmetros de proteção que o Senhor, como nosso pastor, nos proporciona. Versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Deus é um Deus justo. Então, se você busca Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, esperando vitórias da parte de Deus e oferecendo a Deus o sacrifício necessário para que ele venha se agradar da sua oração, ele é um Deus justo, então ele vai te recompensar, ele vai permitir com que as bênçãos recaiam sobre a sua vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nesse versículo, que é o versículo 4, a gente tem muitos ensinamentos. O que quer dizer isso? Que o vale da morte
e incluindo alguns outros adjetivos que Davi colocou para deixar pior ainda esse vale da morte, vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, o vale da morte, no sentido comparativo, é aquela situação que para nós já parece impossível. Aquela situação em que a gente chega perante ela e a gente simplesmente abre mão de tudo e diz, ó Senhor, daqui para frente eu não vou conseguir. Até aqui eu fiz o que foi possível para mim, daqui para frente entra no nível da impossibilidade. Então, o vale da morte e principalmente o vale da sombra da morte, como é relatado por Davi, ele representa para nós um momento em que se interrompe e encerra todas as perspectivas humanas e todos os sonhos pessoais. Ou seja, é aquele momento que você simplesmente abdica, desiste da vida, certo? Porém, ele diz o seguinte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, por mais que em algum momento da minha vida eu entenda e eu perceba que possa parecer impossível para mim, no momento da impossibilidade humana, eu creio que Deus vai trabalhar em meu favor. Isso que ele quis dizer, que eu não temeria mal algum, por mais que eu estivesse no momento das impossibilidades que para mim pareciam impossíveis de resolver, certo? Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E ele aqui nos comprova que o Senhor realmente é nosso pastor. Porque se uma ovelha ela está se encontrando em ameaça, ou seja, ela percebe que tem um predador lá na frente, o que ela faz? Ela olha ao redor e ela enxerga o pastor. A partir do momento que ela enxerga o pastor, ela se sente novamente segura. Um sentimento de segurança entra novamente no seu coração e ela percebe, opa, o meu pastor está aqui, então eu não preciso me preocupar. A partir do momento que essa ovelha se encontra sozinha, aí sim ela precisa se preocupar, porque o protetor dela já não está mais presente, certo? E aqui a segunda parte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele traz aqui dois instrumentos utilizados por um pastor, que é, primeiro, é a vara, que é o símbolo do poder de defesa do pastor, e o segundo é o cajado. O cajado, se a gente for buscar na literatura sistemática, lá nas enciclopédias a respeito dos materiais usados na Bíblia e de tudo o que foi procedendo até os dias atuais, a gente pode perceber que o cajado, ele tem uma das pontas arqueadas em forma de gancho. Para que isso significa? Primeiro, para contar as ovelhas. Segundo, para fisgar alguma ovelha a partir do momento que ela caísse em algum buraco, para trazer ela de volta para o rebanho. E o terceiro e muito importante é para disciplinar as ovelhas. Então, se você estiver passando por algum vale, estiver passando por algum momento de escassez, pode ser que Deus esteja administrando para você esse terceiro fato aí, que o cajado é responsável para disciplinar as ovelhas. Então, que possamos a cada dia ter um coração ligado ao nosso pastor. Que a cada dia a gente busque agradar o nosso pastor. Que a cada dia a gente evite a murmuração, evite a cada dia o desânimo, para que a gente venha agradar o coração dele e ele venha utilizar esses instrumentos a cada dia, para que seja para a honra, glória, louvor, adoração dele. E outra coisa, não reclame muitas das vezes das disciplinas que Deus te propõe. Por quê? Como bom pastor, ele quer o bem da sua ovelha. Então, se Deus muitas das vezes está te disciplinando, é porque ele quer ver o seu crescimento. Ele quer enxergar a cada dia o potencial que você não está enxergando, mas que ele sabe de todas as coisas. Ele já vê esse potencial que você tem, mas você muitas das vezes, pela murmuração, pelo desânimo, pelo cansaço do dia a dia e por ser muito imediatista, não está enxergando. Então entenda que a correção de Deus e a disciplina de Deus é para o seu crescimento, certo? E porque ele enxerga em você um potencial que você ainda não foi capaz de enxergar. Versículo 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Vale entender que o cálice nada mais é do que uma taça cheia de vinho. E se ele faz o seu cálice transbordar, significa que a partir do momento que você se dedica a ele em espírito e em verdade, derrama ele uma adoração que chega com um odor suave às narinas dele lá no trono da glória, ele faz o seu cálice transbordar. O que é isso? Ele derrama uma abundância, ele te proporciona uma vida abundante. Ele a cada dia te enche de paz, te enche de realizações e te faz próspero na face da terra, certo? E lembrando aqui também, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Isso significa honra. Se você honrar a Deus, ele se incumbe de honrar a você na presença daqueles que desejam o seu mal. E isso vai servir de grande testemunho para a conversão dessas pessoas, porque eles vão ver que você verdadeiramente, apesar de todas as lutas, provas e tormentas proporcionadas por ele, você escolheu buscar a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E Deus, como eu disse no início do vídeo, ele é justo. Ele é um Deus que se incumbe de honrar aqueles que honram a ele. E o verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso faz a gente perceber que, para concluir o vídeo e para que sirva de, vamos dizer, a moral da história para a sua vida, a presença de Deus é suficiente para sustentar você. Certo? Então eu quero que você entenda isso. Desde o início, Davi foi trazendo uma ideia de que o Senhor é próximo de nós, de que o Senhor está em volta do seu povo, está nos proporcionando segurança, está trazendo, por mais que muitas das vezes ele traga as disciplinas, porque assim como o pai, ele quer que o filho vá bem. Então, eu quero que você entenda isso para a gente concluir que a presença de Deus é suficiente para a sua vida. Portanto, busque a presença de Deus ansiosamente, busque a presença de Deus incessantemente, busque a presença de Deus até Deus se relacionar de forma íntima com você como um amigo, assim como ele se relacionava com Adão lá no Éden. Busque incessantemente, procure ouvir a voz de Deus, entenda, esteja a cada dia pronto e ansioso, esteja a cada dia sedento para descobrir dos mistérios celestiais. Busque a presença de Deus com intensidade, você vai entender o quão maravilhoso é ter a presença de Deus no coração, desfrutar dessa paz que entende e que excede, ou seja, que ultrapassa, que transborda todo o entendimento, e dessa presença magnífica e maravilhosa que é a presença de Deus. Então entenda, a presença de Deus é o suficiente. Quando uma coisa é suficiente para você, significa que todo o resto é supérfluo, ou seja, todo o resto é um algo a mais. Mas sendo a presença de Deus suficiente para você e você tendo essa presença maravilhosa no seu coração e na sua alma, você vai ver que deveria ter buscado muito antes e ter se dedicado muito antes ao trono da graça. Escolha Deus. Saiba que a presença dele é suficiente para você. Você nunca mais vai se arrepender disso e você vai passar a viver os seus melhores dias. Pode ter certeza disso. Espero que estejam amando os conteúdos. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e mande para o maior número de pessoas que vocês conhecem. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar profundamente ao teu coração e à tua alma. E vamos a cada dia trilhando esse caminho, que é o caminho estreito, mas que leva para a vida eterna. Fiquem com Deus, tenham uma excelente tarde do domingo, ótima e excelente semana a todos. Que Deus abençoe e prospere o caminho de cada um. Tchau, tchau.